Grapiúna, o Álvaro Castro, que vem bater um papo aqui com o telespectador da sua TVI. Meu querido Nino Black, um forte abraço e bom dia. Bom dia Marcelo, bom dia você, telespectador da TVI. Você não é bobo nem nada, quando dá 11h30 você tá colado na tela, né? Você sabe que vai ouvir falar de futebol, que é o carro-chefe do país. Embora a seleção do país não esteja dando gosto, o futebol vai dar sempre gosto. Quem gosta de futebol não gosta de outra coisa mais do que futebol com relação ao esporte, não. E hoje nós temos um desportista nato aqui do lado, Álvaro Castro. Não veio sozinho, Narciso está ali do lado, que está tomando conta da base. Ou seja, um diretor é diretor, e diretor quer dizer diretoria, nunca é um só. Então Álvaro veio, apoiado por Narciso, está ali. Trabalham juntos no Grapiúna. O Grapiúna é o time da cidade que foi citado aqui nessa semana. E Marcelo bem sabe disso. O Álvaro está aqui para dar a versão dele e falar para você que torce pro Grapiúna, ou você que não torce pro Grapiúna, mas é desportista da nossa cidade, coisas que ele sabe, coisas que são verdade, e você vai acompanhar aqui na TVI. Ok, então daqui a pouquinho a gente vai estar trazendo tudo com relação a esse bate-papo aqui com o Álvaro, que já pega aqui o bom dia dele, grande presidente do Grapiúna. Álvaro, forte abraço, bom dia. Bom dia, Marcelo. É realmente prazer, não precisa nem estar comentando, e estar do lado de duas pessoas como você, que também, diretor do Grapiúna, né? Sempre trabalhou nessa parte de marketing, já cuidou da base do Grapiúna também. E também de Nino, que já é um ícone aqui, saiu da parte de futebol, onde eu já comentei com ele, que já vi falar o nome de Nino, inclusive fora daqui da Bahia. Por acaso, a gente comentando, conversando com uma pessoa na Paraíba que já tinha jogado com o Nino, se eu não me engano, em Mato Grosso, alguma situação aqui. Já saiu de um jogo que eu coloquei ele para jogar, mas não foi porque atuou errado não, né, Nino? Porque Popó exigiu que ele saísse, que ele estava com a qualidade foi você, acima. É eu quem coloquei você para jogar, né? Aqui não tá Foi o Popó nocauteando a fome. O Popó conheceu ele, falou, não, aquele jogou no Vitória, aquele não pode não. Porque então... Popó na época fazia teste no Vitória e não passava, porque a gente veio depois que o esporte dele era outro. O esporte era outro. Mas Popó fazia teste no Vitória e eu já jogava no Vitória. Então, como ele fazia teste, a gente não reconhece muito os meninos do teste. Ele já me conhecia, porque nosso time naquela época, nem gosto de falar, mas você tocou no assunto. Era Dida, Vampeta, Paulo Isidoro, aquele time era o time que nós fazíamos parte do mesmo elenco. Então o Popó me reconheceu. Aí falou, Nino? A gente não vai ganhar não, Nino jogando, Nino fininho, tal. Dê sequência, vai. Eu sei que ele fez o maior zoado na beira do campo. Mas se eu dissesse que eu conhecia Popó, os caras iam falar, Nino tá ficando doido. Então é isso aí, eu vivi aquele momento e eu... Como eu falei também, já vi em outros locais falarem de Nino, já vi Nino trabalhando, tanto na parte atuando como atleta, como também na parte técnica e agora na parte de comunicação. Então, o que falar, né? Só realmente estou muito contente em estar no meio de vocês dois aqui e para falar do Grapiúna e de coisas assim desnecessárias que falaram do Grapiúna. Ok, então daqui a pouquinho esse bate-papo aqui com o Álvaro Castro, presidente do Grapiúna, abraçar aqui o Narciso, não é, que está à frente aí da base, inclusive estreia no próximo sábado em São José da Vitória contra Porto Seguro pelo Campeonato Baiano Sub-20. Mas daqui a pouquinho a gente fala tudo com relação a isso. O Cássio, me traga logo aí, filho. Lembrando que o Cássio é o nosso produtor, tá em cima, não é? Tem nome de goleiro, mas é meu atacante de beirada. Grande Cássio, né, que tá na produção, hein? Atacante de quê, Marcelo? Beirada, né? Bem em cima da linha. Vai. Ele corre. Ele nosso corre. querido Cássio ele corre, eu sei onde ele corre. Tá na produção aí. Cássio, me traga aí. Ontem tivemos rodada da Copa do Nordeste. O Bahia, rapaz, vencendo o jogo 3-0. Sim. E deixou o Ceará encostar ali, Black. Bahia 3, Ceará 2. O Marcelo, o Bahia estava absoluto no jogo. O Bahia estava absoluto, consciente, totalmente. Mas nós sabemos também que a consciência do baiano, depois de uma festa de comemoração de título para o maior rival, ela fica bem menor. A confiança fica grande, continua grande no caso, mas a preparação para o próximo jogo não é tão importante. Como não foi ontem, o Bahia fez 3-0, o Bahia fez 1-0 no primeiro tempo. Quando voltou com 11 segundos, o Bahia fez o segundo gol, depois fez o terceiro. Rapidinho, parecia que o Ceará estava de pernas quebradas e sem força nenhuma. O Ceará fez umas mudanças, o Bahia também fez outras. As mudanças do Bahia serviu como, vou mexer no time para dar ritmo, porque estava 3-0. E as mudanças do Ceará serviu para, vou mexer, tenho que fazer alguma coisa, já estou tomando 3. E o Pondé mexeu no Ceará, treinador do Ceará, e o Ceará melhorou no jogo. Botou um menino chamado Leandrinho, me parece, no lado esquerdo do campo, muito forte em velocidade. O Ceará fez 2 gols, conseguiu 2 gols. Com qualidade, com criação, não foi gol na sorte. Tipo o gol que a seleção brasileira fez, que o zagueiro que vacilou, o Ceará criou. E se houvesse, há quem diga que se houvesse mais tempo, o Ceará empataria o jogo.
Mas os jogadores do Ceará, comissão técnica do Ceará e quem é desportista sabe que o futebol, a partida, tem um limite. O acréscimo fica do árbitro, por conta dele. E nesses acréscimos o Ceará não conseguiu empatar. Teria que ter mais para empatar? Não tem como. O Bahia venceu, tomou um susto no final, mas venceu. Estava tudo dentro do cronograma do Bahia, Marcelo. É isso aí. Ontem um jogo de dois campeões, né? Um baiano e um cearense. Sim. Bateram a testa para ver quem era o campeão dos campeões do Nordeste. Verdade. E deu o tricolor de aço. O Cássio, os resultados de ontem aí da Copa do Nordeste, já que tivemos ontem também o Ferroviário do Ceará vencendo 2-0 o Souza. O Sport jogando em casa perdeu para o Altos pelo placar de 1-0. O Fortaleza perdeu em casa também para o CRB 1-0. E o Motoclube empatou com Vitória em 1-1. Para você ver como é o futebol, né, Marcelo? O Sport perdeu em casa para o Altos. Há quem nem saiba de onde é o Altos, Marcelo, com relação ao estado. O Altos é do Piauí. O Sport é mundialmente conhecido, mas não precisa ser desconhecido ou não tem que ser mundialmente conhecido para vencer um jogo. O jogo, a partida é no momento e quem no momento tem melhor preparação e mais qualidade, Marcelo, vence. É isso aí. Então vira a página, Cássio. Vamos falar de decisão hoje do Campeonato Paulista. Hoje tem Corinthians, hein? Vai, Corinthians! Hoje, contra a equipe do Palmeiras, tem a vantagem. Venceu lá no estádio do Palmeiras 1-0 e hoje joga na Arena Corinthians, que é estádio de Copa do Mundo, encarando a equipe do Palmeiras 21-35 da partida. Mais conhecido como depois da novela. Verdade. Marcelo, o Corinthians tem tudo para vencer. Mas assim, Marcelo, quando se trata de um jogo desse tamanho, existe favorito? Claro que não. Mas aonde entra a parte vantajosa do Corinthians? Na primeira partida que venceu no Allianz Parque, no campo do Palmeiras. O Palmeiras tem um precedente aí, muito positivo. Que nos 3 últimos títulos, ou seja, é o tricampeão paulista, nos 3 últimos títulos o Palmeiras teve que virar o jogo. O Corinthians está preocupado com isso. Cada jogo é uma história, mas os 3 títulos passados foram do Palmeiras, por isso é o tricampeão consecutivo. E os 3 títulos o Palmeiras teve que virar o placar. Mais uma vez ele tem que virar o placar. Claro que cada jogo é uma história, o adversário é hiper tradicional, muito qualificado, que é o Corinthians, com toda 100% da sua torcida, que joga na sua casa, como você bem diz, estádio de Copa do Mundo. Há quem não tenha no país. Aí fica meia dúzia aí chateado. Fica chateado porque não tem. Aqueles do Rio, principalmente, também, não tem, mas tudo bem. Fala que o Maracanã é deles, mas não é. No Rio de Janeiro, quem tem estádio é o Vasco. O resto é resto. Então, assim, voltando para a decisão paulista, é um jogo esperado por todos. Era para dia 27. Chegou, dia 27. Jogão previsto, Marcelo. É isso aí, abraçar aqui, mandar um abraço pra você também, o Rosivaldo Bispo. Meu parceiro, chamavam ele de Dragão. Rosivaldo. Dragão, isso. Que é conhecido como meu filho. É meu filho, né? Filho, Qualquer coisa, ele sabe muito bem que eu vou pra cima dele. Eu quero abraçar, abraçando o Rosivaldo, recebendo o abraço e devolvendo, eu quero abraçar toda a comitiva, digamos assim, da organização da Copa da Paz. O pessoal da Copa da Paz está mandando muito bem, que pra mim, como crônica ou como atleta, não é novidade. A organização Gorá, Rosivaldo e companhia, não é novidade para minha organização. A Copa da Paz está de parabéns. Você, se não tiver programação domingo, fica vacilando em casa não, velho. Pega a nega véia, bota uma roupinha, um bonezinho, dependendo do clima-tempo. Vai pro Sarinha, vai lá pro Kaique, Campo Bom, gente boa, futebol, tudo que nós gostamos. Se você chega no Kaique no domingo, você passa um domingo alegre, tranquilo. Pelo menos você vai ver coisas que está acostumado a ver. Nega véia, possa ser que não esteja acostumado, vai voltar alegre, satisfeita, dando risada. É verdade. Bom, então tá aí. Ontem, confirmando os resultados da Copa do Nordeste e hoje a decisão do Campeonato Paulista. Voltando aqui com o nosso querido Álvaro Castro, ele presidente do Grapiúna. Essa semana, na segunda-feira, esteve por aqui o ex-diretor, o Washington Aguiar, inclusive abrindo alguns verbos, né, dizendo de que o Álvaro quer ser presidente eterno do Grapiúna, que não faz eleição, que não tem diretoria e outras coisas. Me lembrei, Black, que ele falou aqui, que o clube precisava ter uma diretoria financeira, de recursos para receber recursos, prestações de conta, enfim. E o Álvaro está aqui, né, eu tenho certeza que assistiu a entrevista com o Washington Aguiar e está aqui hoje para poder bater um papo e falar com relação a isso, Álvaro. Mais uma vez, um abraço, bom dia. Mais uma vez também, contente em estar com vocês e poderíamos estar aqui falando dos preparativos Exatamente, da equipe, né? E infelizmente vamos falar, como eu iniciei aqui, de coisas desnecessárias e pior, na maioria delas, mentirosas, tendenciosas, em que me deixou muito triste, apesar de que, graças a Deus, Marcelo, eu ando com a paz no coração, eu sou uma pessoa
que eu só acumulo amizades. As inimizades acontecem por conta de ocasiões aí profissionais da vida que você, infelizmente, tem que conviver, mas eu durmo com a cabeça tranquila, né? E para rebater assim algumas situações do ex-diretor, que inclusive por conta própria ele esteve no início do ano passado, falou que iria trabalhar esse ano trabalharia com o Itabuna Esporte Clube e não estaria conosco. Então, desde aquela época eu já tinha ele como um ex. E é como aquela coisa, como é que o cara sai do nosso glorioso Cruz Maltino, que eu também sou vascaíno, né? Eu sei disso. E vai trabalhar no Flamengo. Isso aí não existe. Aí o que esperar de uma pessoa dessa? Então o Washington largou o Grapiúna para ir trabalhar no Itabuna? Sim, inclusive numa rádio local ele falou em alto e bom som isso, de que esse ano trabalharia com o Itabuna Esporte Clube. Apesar de que eu sei que lá também não é muito bem quisto. Mas é para rebater assim algumas situações e outras até falar, tem um certo fundamento, porque a gente trabalha com esforço realmente limitado. Não é todo mundo que quer vir trabalhar na equipe que não tem recurso. Aí eu vou começar a rebater situações como alegar que o Grapiúna não tem parcerias financeiras de patrocinadores por conta de nós não termos credibilidade. Todos vocês lembram das camisas do Grapiúna? Nós vimos aí, nunca o Grapiúna tinha disputado 5 competições consecutivas. Nunca tinha acontecido isso na história. O Grapiúna veio até as minhas mãos por conta do ex-presidente Zé Inácio, não teve nenhum intermediário nisso. Eu sou uma pessoa, Nino, que antes de ser presidente do Grapiúna, eu levei o Grapiúna para a Copa São Paulo de Futebol Júnior. Foi o primeiro clube do interior, do Norte e Nordeste, a disputar a Copa São Paulo de Futebol Júnior. Não foi por ranking, não. Era um prestígio meu, o qual eu poderia colocar o Itabuna, a Jacuipense, seja lá qualquer time. Eu credenciei o Grapiúna por causa da minha relação com o presidente. Há cerca de 15 anos atrás, eu coloquei nos cofres do Grapiúna 60 mil reais naquela época. Eu não era presidente, não. Através de uma negociação com o atleta Valnei, que não tinha passado pelo Grapiúna, mas eu tinha inscrito no Grapiúna e deu toda uma celeuma na época, mas o Grapiúna, para não sair perdendo, eu fiz isso pelo Grapiúna. Já pagava aluguéis de casa do atleta do Grapiúna. Já levei o Grapiúna para a Copa Rio também. Então eu sempre fui incentivador, mesmo antes de participar da diretoria do Grapiúna, de presidência. Sempre procurei ajudar por conta da simpatia que eu tinha com o time. Tanto que hoje eu sou presidente por gratidão do ex-presidente, o nosso saudoso Zé Inácio. Não teve nenhum intermediário, digo sim. Tem ali pessoas como o Claudinei, que logo assim que eu assumi o primeiro mandato de presidente, por consideração a Zé Inácio, trouxe-o como vice-presidente do clube. Na ocasião, ofereci a ele algumas situações quando estava terminando, mas Claudinei não queria isso, é um cara muito da área técnica. E assim eu me credenciei a ser presidente por mérito. Não foi por doação, por nada, por mérito e do ex-presidente. Então eu tenho credenciamento para ser presidente. E as nossas camisas, como eu falei, ela vem patrocinada aí por Meira, por Major Esportes, por Adilis, que é uma empresa a nível nacional, né? Por tantas outras empresas, a Biosanear. Então a gente tem credenciamento. Quando ele fala com relação à prestação de contas, eu presto conta sim à minha diretoria. Agora, Nino, quando o clube, oficialmente é financiado por algum órgão público, nós temos sim a obrigação de publicar, de mostrar à sociedade, porque se a prefeitura ali, ela patrocina com um valor X, eu tenho que mostrar que o dinheiro não é do prefeito, não é da prefeitura, é do povo. Público. Então eu deveria ali sim informar, né, de forma oficial, essa questão da prestação de contas. Com relação à prestação em si obrigatória, que seria essa, nós temos, quem acessar o site da Federação Baiana sabe que todo mês de abril nós devemos colocar lá o balanço do ano do time. Então isso aí é coisa de pessoas que não conhecem. E ele comentou muito que tem a vontade de ser presidente do Grapiúna. Ele tem que se credenciar, montar uma diretoria. Não deve falar de Gleibs, que Gleibs é meu amigo e irmão, está comigo o tempo inteiro, o Marcelo sabe disso. Ele está sempre comigo, o Paulino, o próprio Narciso, o Félix, toda a minha diretoria está comigo.
Infelizmente, ele, por um motivo pessoal, algumas situações que eu classifico até, Nino, como infantis. Você vê o caso de o Washington chegar em casa, na minha residência, tocar a campainha, eu não estar, o Washington simplesmente ir lá e desligar o contador de energia da minha casa. Teve isso? Teve isso. Né? Então são coisas que, se eu tivesse um pensamento igualitário, eu acho que... E eu continuo a falar aqui, o meu coração é de paz. Eu vou falar que o Washington falou tudo aquilo ali de forma desnecessária, eu não tenho nada contra o Washington. Ô Álvaro, duas coisas. Primeiro, deixa eu dar uma pincelada nesse desligar de contador da energia. Eu andava com as peças que fazia muito isso quando eu estudava no Polivalente, que era longe de casa. Na sexta-feira eu vinha fazendo isso. Mas aí quando o dono saía na porta, falava, sabe o quê? Os moleques passaram aqui. Nós éramos o quê? Crianças. Nós éramos os moleques. Isso é coisa de moleque. Mas você era moleque, entendeu? No termo de idade. Eu era o moleque novo da história. No caso de adulto fazer isso, pode ser chamado de moleque, será? Porque isso é coisa de moleque. Eu não quero aqui, né? Polemizar. Mas você entende que é coisa de menino isso aí? Eu prefiro dizer que é infantil, né? Infantilidade. Infantilidade. E assim, como foi que o Washington chegou como diretor do clube Grapiúna? A convite de quem? Você tem conhecimento? E como foi que ele saiu? Ele veio de forma natural, porque ele, na época de Zé Inácio, ele era a pessoa que ia no açougue comprar carne, ia no mercado fazer... Era um aliado ao clube? Era um aliado, uma pessoa que fazia os mandados ali da casa do atleta. Então ele chegou naturalmente ali e foi bem-vindo, porque, como ele falou aqui, ele gosta do clube, é um apaixonado, a tal ponto de fazer essas coisas para tentar conseguir a presidência, como eu falei. Se chegar uma pessoa com mais capacidade que eu e provar, Nino, aqui, pode até vir, como veio para falar tudo aquilo ali, provar, olha, eu tenho condições, porque eu tenho um parceiro que faz isso e tal, tem tal situação. Naturalmente, eu sou obrigado a, como fez você se recorda agora, esse ano, na Série A do Baiano, o presidente do Jacobina veio a público declarar que estava saindo porque a prefeitura e algumas pessoas só ajudavam o clube se ele estivesse fora. E ele, muito grandemente, saiu e eu faria a mesma. Atitude grande mesmo. Isso, e eu tomaria, Nino, aqui, falando aqui, para todos ouvirem, a mesma atitude caso o Washington chegasse com... Mas é uma coisa muito difícil, eu acho, mas ele, caso aconteça... Seria grande da minha parte deixar o clube crescer, porque eu vou passar, ele vai passar e o Grapiúna vai ficar. Com certeza. Então, já vou adiantar também aqui, presidente, rapidinho. E se você abrisse, não é, a questão de ter eleição no Grapiúna, eu como torcedor do Grapiúna seria candidato também. Eu vou te falar, essa é a realidade. Eu não quero ser aqui, não ter mau zelo com o que ele já fez no Grapiúna, que a gente fala que já ajudou o presidente, mas Marcelo bem mais. Marcelo já fomentou a base durante um tempão e eu sempre falava, Marcelo, você está sendo muito presente, o clube está em evolução, o nome está na mídia por conta de você, porque você nesse momento aí é a única coisa que a gente tentava disputar a competição, mas não tinha laudo e o presidente Edinaldo naquela época não permitia que a gente jogasse em outro estado. 2016, né? E a saída dele, menino, como você falou, 2016, foi da forma como eu comentei aqui. Ele foi até a imprensa e comunicou que iria sair do Grapiúna, do São Caetano para o bairro Conceição. Vai entender agora, né? Do São Caetano, o Conceição. Isso. Do Grapiúna para o Itabuna Esporte Clube. É verdade. Então, foi essa forma aí que ele chegou e falou que estava saindo, que esse ano iria trabalhar com o Itabuna Esporte Clube. Espero que tenha sucesso lá e que Ricardo abrace de bom grato. Ele citou aqui também com relação à questão de um jogador que é conhecido como Birinha aqui em Itabuna, inclusive craque. Sim. No Palmeiras. Que é vinculado ao que é vinculado ao Grapiúna e que você não queria abrir espaço para outra pessoa tomar conta do time, porque tem essa questão do jogador estar no Palmeiras, enfim. Que tem uma porcentagem em caso de venda e o menino está no Palmeiras. Em caso de venda, dependendo de quanto foi vendido, quanto será vendido, vem uma porcentagem muito boa, em torno de 7, 8 milhões, foi o citado por ele aqui, e que, óbvio, que o presidente do momento, Álvaro Castro, não deixaria para um outro vir, e se concretizar a venda no mandato desse outro, esse outro pegaria esse dinheiro. Até onde tem verdade nisso aí, Álvaro? A verdade é que a gente tem a parceria com o Palmeiras, que o Rafael Coutinho, conhecido como Birinha, foi um atleta que veio
trazido pelo próprio Narciso, que está aqui presente. É bom que é uma testemunha de tudo que eu vou falar aqui, que é um parceiro. O Grapiúna tem esse percentual. Já foi, inclusive, usado uma parte nesse ano passado agora por conta do nosso desgaste financeiro e terminar a competição sem muitos problemas. E sendo assim, a gente tem um percentual lá, junto com o Narciso e uma outra pessoa aqui da cidade, que já é de conhecimento de toda a diretoria, inclusive dele, acho que ele citou no momento que tem outros parceiros. E se eu tiver na presidência, eu vou ter que contabilizar esse valor e trabalhar com esse valor em pró do Grapiúna. Se eu não tiver, chegar uma pessoa com um plano, como eu falei posterior aqui, maior que o meu e que prove, ou em uma eleição consiga adentrar a presidência, essa pessoa é quem vai administrar. Não tem horário, tempo, dia e nem valor, né, Nino? Ele fala em 8 milhões, sim, sim. Mas é um valor percentual. Se o jogador for vendido por 10 milhões, é um valor X. Se for vendido por um valor acima, é um pouco a mais. Então, é um valor que realmente a gente almeja isso há muito tempo. E que antes disso, você tem que imaginar que isso aí foi há já cerca de quase 4 anos atrás. A gente vem lutando com os próprios esforços. Eu tive que, nessa última competição, entregar 2 carros meus, uma moto da minha esposa, mas todo o dinheiro que eu tinha, para não ser taxado como um vilão. E mesmo assim, ele vem até aqui e fala que eu tenho duas pessoas, que é o ex-treinador que eu coloquei aí na mídia, eu levei a situação de treinador, primeiro do Sub-20, saiu no primeiro jogo, depois dei a chance novamente, foi treinador o ano retrasado. Está se referindo a Ronaile? A Ronaile chegou à semifinal, chegou o ano passado novamente à semifinal. É um cara que teve seus méritos para ser contratado 2 vezes. E o ano passado ficamos devendo o último mês de salário e Ronaile preferiu colocar o clube na justiça. Eu não iria comentar isso, mas o Washington comentou isso aqui, né? Ele comentou, então não seria necessário. Inclusive, é uma pessoa que eu tenho relacionamento, mesmo depois disso, a gente se fala. Isso eu acho que é uma coisa que se resolve lá nos tribunais. Os políticos, eles discutem ali as ideias e depois estão juntos. Então, isso aí eu acho que foi desnecessário também. Por conta de um mês, isso aí seria resolvido sem problema nenhum, mas ele tomou essa atitude, não tem problema. E a outra pessoa que ele fala, ele falou aqui de bola. Pô, não é possível que você está há 5 anos, menino, disputando competição em cima de competição, você ter 2 ações trabalhistas. Isso é algo demais. Isso eu até me vanglorio de só ter isso e estar trabalhando para não ter mais, e estar trabalhando para resolver essas. Eu não estou com raiva de Ronaile porque ele colocou o clube na justiça. Acho desnecessário, mas acho que possivelmente a gente vai consertar isso. Não vejo nada demais. E quando ele falou que quando eu recebi o clube, eu já tinha 2 causas trabalhistas, que era de Beto Oliveira e a de Alexandro Dias, que é Sandro, que você conhece também. Sim. Então, o Grapiúna trabalha cada competição. Aí eu já passei nesses 5 anos aí por mais ou menos cerca de uns 150 atletas, fora a comissão. Então não vejo nada demais a gente ter 2 ações trabalhistas possíveis de resolver. Então, é mais uma coisa que é desnecessária, uma pessoa que você vê que não tem conhecimento de causa do que é você comandar uma empresa, um clube de futebol, são coisas que acontecem. Isso ali não quer dizer que o presidente está trabalhando de forma errada, muito pelo contrário, com pouco custo, um pouco incentivo financeiro, a gente chegou a esse tempo aí de trabalho de 5 competições e graças a Deus só com 2 causas trabalhistas. Então é mais uma resposta aí, Marcelo, e eu acho que foi desnecessário, não precisava nem comentar nome de pessoas aqui, mas ele já tinha comentado. Verdade. Álvaro, a gente vai ter muito tempo, já que estamos chegando aqui no final do nosso programa, a gente vai ter muito tempo, inclusive daqui para frente, para falar das coisas boas do Grapiúna, que é o time que joga a 2ª divisão, dia 30 já tem estreia no campeonato, também do Sub-20, e já estreia agora sábado pelo Campeonato Baiano da competição. A gente vai ter muito tempo para poder falar com relação ao Grapiúna, das coisas boas do Grapiúna. É verdade, quero vir aqui porque vou me sentir feliz, que Nino sabe muito, eu gosto do linguajar dele. É um linguajar diferente do que a gente vê na televisão. Acho que já merecia até, não desmerecendo a TVI, que o Barbosinha é meu amigo das antigas. Me sinto muito bem aqui. Você também, Marcelo, é um cara que é um lutador, um cara que adentra além de ninguém. Acho que poucas pessoas sabem que você não faz questão, mas você vai além disso aqui, de um comunicador. Você trabalha na área técnica, você é um lutador, você sempre foi parceiro do Grapiúna, diretor. Obrigado. Você é um cara que conhece a nossa luta, sabe da nossa história.
sabe que ouviu muita, vou usar um tema besteira aqui, no dia que o nosso amigo veio aqui, e falar que vim aqui para falar de futebol, do Grapiúna, da nossa história, das coisas boas, vai ser bastante legal. Falar do Sub-20, que a gente está recebendo aí o incentivo de Narciso, uma parceria com o Carajás e Luciano. São coisas que a gente tem que estar contente com isso. Se a gente não tivesse credibilidade, a gente não teria essas parcerias. Essa parceria vem de fora. A gente tem uma história no futebol. A gente não pode chegar aqui e estar ouvindo uma pessoa que vem da área pública, trabalha aí numa prefeitura muito bem conceituado dentro da área municipal, né? Porque o prefeito o colocou novamente. Mas ele tem que deixar que as pessoas que fazem o futebol, que trabalham pelo futebol, que sofrem para colocar o futebol em ação, trabalhem, deixe trabalhar, porque a gente já encontra muita dificuldade. Então, para vir aqui para colocar o nome do Grapiúna abaixo do que ele não merece, isso não foi legal. Ok. Black, um abraço. Um abraço, Marcelo. Obrigado, Álvaro, pela presença. Narciso está ali também, representando a diretoria do Grapiúna e responsável pela base do Grapiúna, que é o Sub-20, que está pronto para estrear. Você acompanha a TVI. Até amanhã, se Deus quiser. Um abraço também ao Marcelo Bispo, que é o treinador, né, da equipe. Mais um, a gente valoriza a prata da casa. Jogou na equipe do Grapiúna e hoje é treinador da equipe do Sub-20. Bom, final de programa, vem aí o Alerta Cidade com o Denilton Santos e toda a sua equipe. A gente volta amanhã com fé em Deus, com mais um TV Esportes. Só falta...